perder a tradição, né? Muito boa noite para você que está chegando aí, nos acompanhando em mais um Papo Ambiental. Eu já vou aqui abrindo o programa comemorando, né? Aliás, é o 10º programa Papo Ambiental. Ó. Quando o Ricardo me convidou para vir aqui apresentar, eu nem imaginava que poderia formatar um programa e incluir, né, um conteúdo bacana aqui nessa grade de programação, que o JNT esse ano também está cheio de novidades, né, Ricardo? Uma qualidade aí diferenciada, né? Uma grade de programação também que está bem sólida. Tá ficando bacana o negócio. O Papo Ambiental tá aí para incluir essa grade aí, ó. Olha aí, ó, os bastidores aqui dizendo que vai ter 2 estreias ainda, hein? Então o canal aí tá crescendo e tomando espaço aí na internet Foz do Iguaçu. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao programa Papo Ambiental. E hoje a gente vai ter convidados ilustríssimos aqui. Mostra aí os convidados aí pra gente, cara. Professor José Mauro Palhares, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Já é da casa, já. Sinta-se em casa, bem-vindo. Boa noite, Dantas. É um prazer estar mais uma vez aqui. Boa noite, Ricardo, e boa noite, Nilson. E Nilson Rafaim, arquiteto, né? Sempre um prazer a gente estar hablando aí da fronteira e de grandes projetos, né? Obrigado mais uma vez, Dantas, pela oportunidade. Obrigado, Ricardo, por nos acolher. Também o Palhares, que acabo de conhecer, geógrafo. Se tivesse algum curso que fazer, de novo, eu faria geografia, mas como estamos bem servidos de geógrafos, não precisa se preocupar. Mas está todo mundo em família aqui, né? Todo mundo ambientalista, arquitetura e geografia também caminham junto em um certo sentido, né? Então, estamos aí. Muito em conjunto. Tem tudo a ver, geografia urbana, geografia regional. E é justamente sobre esses assuntos que a gente vai tratar, né? Pincelar aqui no programa de hoje. E eu vou falar para vocês também, dar um spoiler do que vai ser esse programa, né? Vamos falar da geografia física, que o professor Palhares tem bastante assunto legal sobre a água, e a gente vai passar também uma entrevista que fizemos, né, há 2 anos ou 3, né, por aí, sobre o Rio Boici, para a gente retomar aquela série de matérias, né, aqui do programa sobre esse rio. A gente vai falar um pouco também sobre a água, um pouco mais, né, sobre a água, que a água é sempre o assunto principal aqui do programa, né? A gente também vai pincelar um pouco o que foi essa cúpula do clima, né, e o que são essas reuniões globais, né, entre chefes de Estado, para poder discutir o clima e novos parâmetros aí para os próximos anos. Vamos falar um pouco também sobre meios de transporte. Tem aí uma matéria bastante interessante. Vamos falar do aerotrem, né, lá do Levi Fidelix, e de todo esse modal, o que é isso, né? Vamos falar também um pouco da Perimetral Leste, né, da construção da ponte e das Águas Grandes, né, seu Nilson? Esse é o Papo Ambiental. Mas, para a gente começar aqui, eu já queria passar logo a entrevista com o professor Palhares, né, para a gente iniciar falando sobre a água e sobre o Rio Boici. Solta aí, Ricardo. É isso aí. O Rio Boici é um rio aqui urbano dentro da cidade de Foz do Iguaçu, bem interessante, com aproximadamente 10 km de extensão, né, desde a sua nascente até a foz aqui no Rio Paraná. Muitas cidades, desde as primeiras cidades do mundo, que data de 2, 3 mil anos antes do presente, as cidades elas desenvolveram e cresceram próximo do rio devido à sua grande importância. E Foz do Iguaçu, inclusive, o nome Foz do Iguaçu é em decorrência da cidade estar localizada na foz do principal rio do estado do Paraná, que é o Rio Iguaçu. O rio, ao longo da sua história, ele vai
né, fazendo o quê? O trabalho de esculturação do relevo. Se o terreno for cristalino, ele age de uma forma, se for sedimentar, de outra. Então, no nosso caso aqui, nós sabemos que aqui no extremo oeste do Paraná, o terreno é a bacia sedimentar do Paraná, mas nós temos aqui um embasamento cristalino, derrame vulcânico, que data de 110 a 150 milhões de anos, com uma média de 133 milhões de anos. E o rio Boici, naturalmente, então, ele, né, nasce na parte norte da cidade, indo desaguar aqui no rio Paraná. E ao longo desses aproximadamente 10 quilômetros, como eu já comentei, né, próximo aqui do mercado Boici, inclusive, ele tem um meandro muito interessante. E nós sabemos que os meandros de um rio, muitas vezes, eles ocorrem em decorrência da grande quantidade de carga de sedimentos que ele traz ao longo de sua história. No nosso caso aqui não é tão grande porque esta região aqui, num passado que não muito distante, era totalmente coberta da floresta, né, da transição da Mata Atlântica para a Mata Tropical. E naturalmente o seu processo de sedimentação não foi tão grande. Então o que a gente observa aqui ao longo do nosso trabalho, né, durante a tarde de hoje, é que realmente é devido ao trabalho do relevo. Nós estamos aqui no Planalto, né, Planalto, terceiro Planalto Paranaense, numa região do derrame vulcânico. Então o próprio relevo que ficou, né, fez o trabalho de esculturação. À nossa direita aqui nós temos o Rio Paraná, que é um dos maiores rios do Brasil e do mundo, e desde Guaíra até Iaceratá, na Argentina, ele tem um vale encaixado, que é o que chamamos de cânion ou canhão, que é esse vale encaixado que a gente observa. E o nível de base secundário do rio Boici, no rio Paraná, naturalmente onde nós estamos aqui, né, ele é mais baixo do que a sua nascente. E todo o rio, quando jovem, ele tem um trabalho de erosão bastante grande, principalmente a montante. Por quê? Todo rio ele quer manter o seu nível de base, né, equivalente à nascente com a sua foz. E com isso ele vai trabalhando mais a nascente e vai jogando sedimentos próximo da foz. É por isso que nós temos a formação dos deltas. Então quando a gente fala de um delta, né, como muitos rios do mundo, o rio Nilo, por exemplo, outros rios, o Mississippi, Missouri nos Estados Unidos, vai formando, né, devido à grande quantidade de sedimento que vai lançando. Mas como o nosso rio aqui é um rio pequeno de aproximadamente 10 quilômetros, então não teve essa grande quantidade de sedimentos. A cidade de Foz do Iguaçu, ela cresceu, ela teve um boom muito grande a partir dos anos 70 com a construção da Itaipu Binacional. Para você ter uma ideia, nós tínhamos aproximadamente 30 mil pessoas em 1970 e já na década de 80, 90, 100 mil habitantes. Então teve um crescimento muito grande e significativo em apenas 10 anos. E a cidade, quando ela cresce, não somente Foz do Iguaçu, como outras cidades do Brasil e do mundo, quando ela cresce de maneira demasiada, com certeza, sérios problemas ela, né, vai trazer no futuro, principalmente com impactos ambientais no que diz respeito aos rios. Consequentemente, esse crescimento tão vertiginoso, né, da cidade ao longo das últimas décadas, na verdade, o poder público, juntamente com a população, não fez o que realmente nós deveríamos fazer no que diz respeito aos recursos hídricos. E com isso, a gente observa, né, você fotografou bastante, filmou bastante o rio Boici, e a gente observa que realmente o rio ele precisa de ser trabalhado. O que a gente observou na nossa aula de hoje à tarde é que o rio está mobiliado, está com sofá, cadeiras, capacete, ar-condicionado, enfim, e realmente isso é um impacto ambiental bastante grande. Quem sofre com isso são toda a população, do que diz respeito ao quê? À sua saúde, ao saneamento básico, enfim, isso traz uma qualidade de vida péssima para os munícipes. Então, realmente, estudante como você, pesquisador, juntamente com as instituições de ensino, deve trabalhar em prol disso para que num objetivo único é fazer o quê? É realmente melhorar e revitalizar os rios, né? E, infelizmente, o Brasil, 15% da água doce do mundo encontra-se no Brasil, para você ter uma ideia. Nós temos uma água em abundância, mas na verdade em qualidade de água é péssimo, né? Nós temos muito que fazer ainda no que diz respeito aos recursos hídricos no Brasil e não é diferente aqui no caso do rio Boici, a qual é seu objeto de estudo.
Cláudia Schuck. É isso aí, pessoal. Vocês viram? Esse documentário ele é do ano retrasado, se eu não me engano, né? Vocês podem acompanhar esse documentário e outros lá no canal SSC Foz do Iguaçu, que é aquele canal que eu sempre estou anunciando aqui, né? Que é meu e do Walter Zars. E a gente está fazendo esse conteúdo histórico e crítico também sobre a nossa cidade, né? Porque é preciso mostrar, sim, o desenvolvimento, mas é preciso discutir, né? A questão social, a questão urbana em Foz do Iguaçu. E o nosso canal ele cumpre também esse papel, assim como a função principal desse programa aqui, que é trazer educação ambiental e desenvolver o pensamento crítico das pessoas. Por isso, né, deixo a palavra aí com o professor Palhares para falar um pouco dessa experiência, né, que ele já vem andando bastante aqui na cidade de Foz do Iguaçu já há muito tempo e também lida com esses problemas ambientais, e ele atua bastante na área do ensino, né, professor? Sem dúvida. Foi bem interessante relembrar o que nós fizemos aí há 2 anos, na verdade, foi 2018, né? E é bom para a gente olhar essa evolução que vem acontecendo. E o que nos chama atenção, não somente no Brasil, em muitos locais, como também em todo o mundo, que está ocorrendo uma consciência, né, Nilson? Você vai falar sobre isso também, de muitas pessoas, de ONGs, entre o próprio grupo, as universidades e bairros, enfim, essa consciência do que realmente nós devemos conservar o meio ambiente, ou seja, o local onde nós vivemos. Caso contrário, ficará cada vez mais difícil a gente viver aqui em nosso globo terrestre, né, em nosso planeta. Porque nós dependemos da água, e a água está, né, inserida no nosso corpo em cerca de 70%, 80%. A água faz parte do nosso dia a dia, então é de fundamental importância a gente comentar sobre esse assunto. E me deixa bastante feliz, né, você vem acompanhando ao longo desses últimos anos aí a respeito do Rio Boici, que é um dos mais importantes rios que cortam aqui a nossa zona urbana, o nosso sítio urbano aqui de Foz do Iguaçu, de onde nós estamos falando, e outros rios importantes também, né, que falaremos num outro momento. Pois é, eu quero aproveitar o momento, antes de passar a palavra aqui para o seu Nilson também, para dar boa noite para o pessoal que está nos acompanhando, né? Tem muito comentário aqui que já sumiu, mas o Ricardo vai me ajudar daqui a pouco a relembrar todo mundo. Lutécia Duarte, boa noite aí, obrigado por estar acompanhando, tá? Minha mãe, um beijão para você. Diego Monteiro também está nos acompanhando aqui. Tem um pessoal aí universitário que está aqui, hein, acompanhando o programa, interessante. Ó, Cláudia Schuck aqui. Ela falou, oi, sogro. É sogro? Quem que é o sogro aqui? Boa noite, Cláudia. Obrigado aí por estar acompanhando a gente, tá? Isa Maciel, boa noite. Obrigado, Isa, pela companhia também. Anderson Lima, boa noite, da Unifap, Campus Binacional Geografia. É isso aí, Geógrafos Unidos. Marisete Fátima Berto, excelente professor. Parabéns. Só elogio, hein, professor? O pessoal tem comentado bastante aqui. Thaís Larissa, boa noite, também da Unifap, lá do campus do Oiapoque, né? Está distante, né? Mas está ligado aqui nos assuntos de Foz do Iguaçu. Bem-vindo, pessoal. Obrigado aí pela companhia, viu? Mas vamos dar continuidade ao assunto. Tem mais gente aqui, calma lá. Tem gente aqui, o Ricardo Juliano lá no Mato Grosso do Sul também. Opa, boa noite, obrigado aí pela companhia. O Clair Borges, o Pinguim, conhece? Não conheço. Candidato a vereador também. Opa, obrigado aí pela companhia, um abraço. A Josiane Sevilha também ligadinha, Lucas Luiz. Ô Lucas, boa noite, Josiane. Valeu. Sérgio Lima. Boa noite. O Teixeirinha, o GM Teixeira. Olha, boa noite também. Também o Francisco Carlos Vicente, ligadinho aqui. Deixa eu ver o... Legal. Você falou Diego Monteiro, né? Aham. Tem também aqui ligado ao Cigano, técnico de futsal, ex-técnico Opa, do boa Foz noite. Cataratas. Tem acompanhado aí nosso programa, né? Percebi também. A Doris Dias também. A Doris, agora apareceu aqui para mim a Doris. Doris que, inclusive, está construindo a casa de vidro, né? Que eu já mostrei ano passado na série Papo Ambiental, na websérie. E mostrei também em outras ocasiões, né? Um abração aí, Doris. Obrigado aí pela companhia, tá? Mas vamos falar um pouco mais desse assunto, só que no viés da discussão, né, seu Nilson? O senhor está um pouco mais por dentro dessas discussões mundiais, também regionais aqui, né? Principalmente no que concerne ao assunto Mercosul, né? E o meio ambiente nesse contexto aí. É interessante ver esse trabalho que vocês fizeram no Rio Boici, e o que essa região que nós chamamos de Águas Grandes, né, do Guarani e Iguaçu, impressionante, até coincidente hoje, aqui, dia 28 de abril de 2017, saiu uma publicação
e hoje no Facebook replicou, eu até tinha esquecido, mas foi uma audiência pública que saiu no âmbito do Parlamento do Mercosul, que pedia a tríplice fronteira na pauta de prioridade do Mercosul. Iguaçu, para você ter uma ideia, nós estamos, além de perder o trem, que já estava para ser previsto, você vai entrar depois nesse assunto. Vamos falar das ferrovias também. Que estava no tratado que o Brasil assinou com o Paraguai para a segunda ponte, já estava previsto a ferrovia, mas nós perdemos o trem. Mas ainda há tempo, e essa audiência pública pedia para se colocar a tríplice fronteira na pauta de prioridade do Mercosul também para um parque nacional, um parque turístico trinacional. E, para você ter uma ideia, aqui em Porto Iguaçu está faltando água. E é uma cidade do mesmo nível hierárquico que tem Foz do Iguaçu. A importância que tem Foz do Iguaçu para o Brasil tem essa cidade de Porto Iguaçu para a Argentina. E lembro, na gestão do Paulo McDonnell, inclusive, também faltou água em Cidade Leste e nós tínhamos que levar carro-pipa lá para ajudar os irmãos paraguaios. Talvez muitos se lembram. Se a ponte tivesse aberta com a Argentina, nós estaríamos levando socorro também para os irmãos argentinos. Mas isso é vamos dizer, um paradoxo, né? Como é que com tanta água falta água? O rio, eu tenho observado desde criança que o Rio Paraná antes não baixava tão rápido. Porque nas nascentes nós derrubamos toda a vegetação e não protegemos as nascentes, e a água vem muito rápida e vai rápido. E chega muito mais rápido, talvez, lá em Buenos Aires, do que você chama ali no Delta, ou né, no final, no estuário, ou na Foz, né? Então, o que acontece? Se o homem não conseguir demonstrar que é possível o desenvolvimento com preservação, ele é uma espécie a mais em extinção. Então, eu creio que esse é o nosso desafio, né? Porque a Terra pode viver tranquilamente sem o homem, né? E acredito que vai viver, inclusive, mais pacificamente, mais sem problemas, né? Mas o homem tem ainda a ciência a seu favor, tem aí os professores para nos ensinar, eu tenho que aprender muito com vocês, quero seguir discutindo essa questão, né? E quem sabe ainda a tríplice fronteira, junto nós possamos fazer um investimento de impacto positivo e substantivo para reconverter essa situação crítica que todos estamos passando aqui no turismo, que foi o setor mais afetado, e a natureza é a nossa matéria-prima. O território passou a ser o recurso mais escasso com a construção de Itaipu. Antes era Guaíra, né? A barreira era lá em Guaíra, o salto de 7 quedas. Daí transferiu para cá, para a navegação. Então, nós temos navegação para superar, temos a ferrovia, rodovias que convergem para cá no futuro, e eu creio que nós temos um grande potencial. E depois eu posso falar um pouco mais sobre a conferência ou a cúpula do clima, né? E o ambiente da volta, da preocupação com a questão do clima, né? Com a questão do meio ambiente, e o Brasil e o Mercosul, nesse contexto, eu posso tratar depois, para dar espaço também para o Palhares falar e o Dantas seguir falando aí. Bacana, até porque ainda sobre o assunto água, né? O professor me fez uma proposta de convidar alguns alunos para estarem aqui assistindo o nosso programa hoje e fazer uma espécie de aula, né? Transmitida ao vivo. Então todo mundo vai se beneficiar, né, professor, disso aí, tanto a população geral quanto os próprios acadêmicos que estão aqui nos assistindo, né? Com certeza. Eu estou trabalhando atualmente, nesse semestre, uma disciplina chamada hidrografia, da qual nós iniciamos pelo ciclo da água hidrológica, a distribuição de água no planeta, depois vem os oceanos, águas superficiais, águas subterrâneas, etc. Água de uma forma geral no planeta todo e no Brasil. E como disse o Nilson aqui, né, essa questão da água, com o aumento populacional e com a má gestão da água que a gente tem observado nos últimos anos, as consequências, na verdade, elas vêm ocorrendo de uma forma muito rápida e muito perigosa, podemos dizer dessa forma, porque o que a gente observa, choveu, né, chove, dá aquela inundação, depois de alguns dias, drasticamente, o rio, rapidamente, ele volta para o seu estágio normal e começa já a ter o déficit de água.
E isso é em decorrência principalmente do desmatamento que vem ocorrendo nas cabeceiras. Então, nós precisamos, em Minas Gerais, em algumas regiões de Minas Gerais, em algumas regiões aqui do Paraná, até de São Paulo, a gente observa, acho que chamamos de fábricas de água. Ou seja, naquelas nascentes vem ocorrendo a revitalização, o plantio novamente de árvores, principalmente das nativas, e com isso vem ocorrendo o quê? Uma melhora muito significativa. E isso é muito importante. É aquilo que eu falei no início da nossa fala, quando as pessoas estão tendo cada vez mais consciência disso daí. Porque a tendência, se nós não tivermos essa consciência, o grande desafio, o jovem que está nos ouvindo, principalmente alunos da graduação, da pós-graduação, enfim, de todos os cursos, independente de qual for a área, o grande desafio da humanidade é realmente isso, por meio da ciência, né, é a gente começar a entender que nós temos que ter, né, mesmo tendo um aumento ainda até 2050, né, estima-se que a população mundial chegará em 2050 com 9,5 bilhões de pessoas, vamos ter um crescimento ainda humano até 2050, nós temos que ter consciência que, para que possamos ter quase 10 bilhões de pessoas no mundo, nós temos que ter mudar a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de viver. Como disse muito bem o Nilson, que o planeta viveu muito tempo, né, sem o homem aqui. O homem, na verdade, é um dos últimos, para não dizer o último animal que surgiu aqui na Terra e que vem dando um trabalho bastante grande para o nosso planeta, porque a gente diz, o mundo está perdido. O mundo nunca esteve perdido. Se tem alguém perdido, alguma coisa assim, muitas pessoas não sabem nem por que está vivendo aqui, somos nós seres humanos, perfeitamente. Então, nós temos que ter um momento de reflexão, um momento realmente de começar a pensar de forma diferente. Tanto é que tem muitas pessoas, Nilson, né? E Ricardo e Dantas, que estão deixando os grandes centros urbanos, industriais e grandes metrópoles e megalópolis e retornando para o interior, cidades médias, cidades pequenas, onde a qualidade de vida, né, nos últimos anos vem se mostrando, né, muito melhor do que realmente nesses grandes centros urbanos, cada vez mais com mais poluição, com sérios problemas que a gente vem mostrando aí ao longo dos últimos tempos. Mas nem tudo está perdido, né? A gente está aqui com um geógrafo, né, que é a especialidade de geografia física, e um arquiteto, né? Então, naturalmente, a gente pensa uma perspectiva para a cidade, né, com soluções práticas, né, que não são tão difíceis de implantar, mas dependem do aspecto político da coisa, né? Eu queria que o senhor falasse, senhor Nilson, um pouco de que tipo de projetos poderiam ser implantados, tanto numa cidade até mesmo numa região, né, que dentro desse escopo ambiental. Na Europa tem modelos de cidades verdes que estão se evoluindo bastante, e a gente propõe, e você inclusive está se contribuindo, está se dispondo no nosso escritório a tratar dessa questão, né? Você como geógrafo, ambientalista, mas a gente tem que pensar no contexto trinacional, porque a cataratas, não existe cataratas argentina e cataratas brasileira. Existe uma catarata só. Quem instituiu a fronteira foi o homem, mas a natureza é uma só. Nós temos a Itaipu, né, é um território binacional, mas ele é um modelo de território compartilhado extremamente impactado, um dos mais impactados do planeta, né? Já as cataratas, os dois parques, são um modelo de território compartilhado, mas extremamente selvagem, extremamente conservado, uma referência mundial, até reconhecido como patrimônio natural da humanidade, reconhecido pela Unesco. E nós estamos propondo um parque turístico trinacional, num modelo de território compartilhado, trinacional, como se fosse em condomínio, cuja meta é também colocar um novo parque nacional em território paraguaio. Que o fato de ter perdido 7 quedas, tanto o Paraguai como o estado do Paraná, precisa haver uma compensação, professor. E os seus alunos podem começar a trabalhar nesse sentido, porque o alagamento de Itaipu e de outros lagos, como Yacyretá, mais ao sul, por causa da Argentina e o Paraguai, nós perdemos muita biodiversidade. Então, esse novo Parque Nacional, o Paraguai tem 2 belíssimas cataratas, aqui bem pertinho, que uma é Mondaí, a 8 quilômetros do Marco. E a ideia é fazer um mini-trem, bordeando, se pode ir a pé, a cavalo, de bicicleta, também bordeando o rio Mondaí para chegar até as cataratas. E Inhacundaí está a uns 50, 60 quilômetros abaixo. E esse parque que nós propomos, então, no nacional,
no Paraguai. Nós vamos ter, então, o Parque Nacional Argentino, o Parque Nacional Brasileiro e agora o novo Parque Nacional em território paraguaio. Um parque nacional, as cataratas argentinas, as cataratas brasileiras e as cataratas paraguaias. O mundo inteiro vai vir conhecer essa experiência de povos que compartilham territórios, que compartilham as suas maravilhas naturais e culturais, mas nós precisamos criar uma estrutura urbana condizente com um polo turístico de excelência mundial. A Europa pode se associar conosco, o Mercosul e a União Europeia se unindo. Nós temos muito que aprender com... Eu estive falando com o ministro de Turismo, quando teve recentemente Bolsonaro aqui, e o general Heleno. Nós argumentamos para ele que seria uma oportunidade de ouro, já que a Europa reclama que o Brasil está incendiando a Amazônia, que Marito, no Paraguai, está incendiando o Chaco, estamos incendiando o Pantanal, que venha aqui a Angela Merkel, ou seja lá quem for, que venha nos ajudar a também aprender com o turismo. Na época que eu fiz o pós-graduação em turismo, eu e minha esposa, também arquiteto e urbanista paraguaio, a gente estudou que, com 25% do PIB do planeta, a Europa movimentava 62% do turismo mundial. Então, nós temos muito que aprender com eles, lógico que eles já desmataram muito, né? E agora estão querendo que a gente preserve, mas a gente precisa desenvolver também. O Paraguai também precisa desenvolver, a Argentina. Aqui, então, a parte urbana, que nós estamos propondo um rodoanel contornando a região para que os caminhões não venham em cima do Marco das Três Fronteiras. Os marcos de fronteiras são para turismo, para compartilhar as nossas maravilhas, tomar lá um tererê com os paraguaios e tomar um chimarrão com os argentinos, eles vêm tomar uma caipirinha conosco, e a nossa meta, professor Palhares, seria dobrar o tempo de permanência do turista, o dobro de visitação que temos hoje, porque vai ser um novo produto turístico de excelência mundial, gerando mais de 6 mil empregos formais diretos e mais de 20 mil indiretos. Mas seria uma espécie de Central Park trinacional. Agora, os Estados Unidos tomou a liderança de discutir a questão do clima, o Biden, e reuniu os maiores, o Brasil, inclusive. Na próxima eu posso seguir falando, mas quero deixar espaço também para o professor e você seguir falando no diálogo, porque a frase que eu anotei, fazendo síntese da conferência, ou da cúpula para o clima, a cúpula virtual, que o Bolsonaro, inclusive, foi elogiado porque ele antecipou 10 anos a meta. Vamos ver se nós vamos fiscalizar para que isso aconteça. A frase que eu anotei aqui, professor, não sei se você pode melhorar, os demais aí que estão participando, os telespectadores e os universitários. Os universitários podem ajudar, porque a transição econômica para a economia verde é uma oportunidade de ouro para o desenvolvimento econômico para os países que embarcarem nessa mega tendência, que é irreversível, professor, para um novo mundo de carbono zero, que a partir de agora a economia, nós entendemos, será descarbonizada. Então, eu creio que esse é o desafio. A China, ela contribui 30% para o aquecimento global. Os Estados Unidos, a metade. 28% a China, mas coloca arredondando para facilitar a memorização dos alunos, é 30% a China, 15% os Estados Unidos, 10% a Europa, 7% a Índia, e o Brasil, gente, 3%. E como a gente leva pau, hein? Meu Deus, coitado do Bolsonaro, coitado do ministro de Meio Ambiente. Pô, tudo bem que ele mandou abrir a porteira, passar a boiada, mas, gente, os culpados são todos os gaúchos. Eu sou do Rio Grande. Onde entra o gaúcho, ele anda arrasando. Ele já desmata tudo para plantar soja. Mas nós vamos aprender de um jeito diferente, que se chama agrofloresta, que você não precisa mais nem parque nacional. A biodiversidade
vai ser preservado. Nós vamos discutir isso mais adiante, se for. É um modelo de gestão agrícola revolucionária que pode produzir 4, 5 vezes mais proteína animal e vegetal, preservando o meio ambiente. Mas isso aí é tudo a tecnologia a nosso favor. Realmente estamos bem de tecnologia, né? Mas a gente esbarra aí no aspecto político da coisa, que a gente precisa trabalhar melhor isso aí. Mas, ainda para engatar no assunto meio ambiente, eu queria perguntar, especialmente para o professor Palhares, o que é a água, professor? Sim, mas antes de falar da água, né, desse líquido precioso, né, que nós temos no nosso planeta, eu gostaria de fazer uma pequena retrospectiva afirmando aquilo que você falou, não tem nada perdido, muito pelo contrário, né? O homem sempre, né, ele vem evoluindo desde os últimos, né, 40 mil anos antes do presente, o homem sapiens sapiens, ele vem evoluindo, e há momentos, é como uma corrente alternada, né? Vai subindo, vai alternando, e a vida aqui na Terra também, são ciclos, né? Tanto da vida humana, quanto da questão ambiental, quanto da questão das mudanças climáticas, são cíclicas, né? O devido movimento do Sol, Terra, Lua, enfim, isso daí sempre ocorreu e vem ocorrendo. Mas agora, né, nos últimos tempos, de uma forma mais, podemos dizer assim, mais acelerada também, porque os meios de comunicação, imagine só isso que nós estamos fazendo aqui, ao vivo, né, isso não seria possível há 15, 20, 30 anos antes do presente. Né? Pegando o gancho, parabéns, professor Nilson, aí pela sua linha de raciocínio, né, e pela sua experiência também e os seus projetos em relação à fronteira trinacional. Isso é muito importante, é fundamental. E nós temos, desde 86, né, que o Parque Nacional do Iguaçu, que é um patrimônio, né, da Unesco, um patrimônio mundial da Unesco, muito interessante. E eu gostaria de ressaltar, porque eu vivo hoje lá no norte do Brasil, agora decorrência da pandemia aqui, mas já semana que vem voltando lá para o norte. Né, nós temos no município do Oiapoque, que, para você ter uma ideia, são 23 mil km², né, lembra do Oiapoque ao Chuí? Eu estou lá no extremo norte do Brasil, inclusive daqui de Foz do Iguaçu até lá, do extremo sul, aqui onde eu estou, né, do extremo sul não, aqui do sul, mas fronteira com o Paraguai e Argentina, são 4.330 quilômetros daqui lá em Oiapoque, então é bem longe onde os alunos estão nos ouvindo. E lá nós temos 2 parques nacionais, o Parque Nacional do Cabo Orange e o Parque Nacional Montanhas do Mucumac. E aqui a gente fala do Mercosul, né, e lá é com a União Europeia. Então essa ideia aqui, na verdade, ela é fantástica, que inclusive futuramente poderá ser colocada lá e colocada em prática lá, mesmo sendo com a União Europeia. Inclusive, nós temos vários alunos trabalhando o turismo, o geoturismo. Por quê? Porque o turismo, o geoturismo, mais recentemente, o ecoturismo, enfim, essa área relacionada com o entretenimento, relacionada com o turismo, ela é muito importante porque ela gera muito dinheiro, muita riqueza, e, ao mesmo tempo, leva as pessoas a ter um entendimento da questão ambiental, né, e mais uma conservação da natureza. Principalmente quando trata do ecoturismo, do geoturismo, enfim, que poderemos falar nesses conceitos num outro momento. Né? Então, é bem interessante aí. E quando você fala daqui do Paraguai e Argentina, né, você fala do meio de transporte, fala do trem, né? É bem interessante esse pequeno trem aí que você falou, levando até as cataratas do Mondaí. E poucas pessoas, na verdade, inclusive nós brasileiros, conhecemos pouco o nosso país. Né, para você ter uma ideia, enquanto nós recebemos aqui 5, 6 milhões de turistas durante o mundo, a França recebe 70 milhões, para você ter uma ideia. É mais que a população deles. Perfeitamente, mais praticamente que a população. Então, é bem interessante. E uma das formas é fazer isso que você está fazendo aqui hoje conosco, aqui, mostrando, divulgando, e não somente o lado da exploração, mas sim o lado também da conservação, mostrando que as pessoas possam, né? As pessoas elas podem vir visitar, entender e proteger. Mas agora, respondendo a sua questão sobre a água. O que é a água? Esse líquido precioso. Falamos tanto em água aqui, né? O que é isso? Exato. A água ela está presente no planeta Terra há mais ou menos 3,7 bilhões de anos. Né? A Terra, quando se formou há 4,6 bilhões de anos, quase 5 bilhões de anos, no sistema solar, era um corpo, né, incandescente, muito quente, que começa a resfriar, perder calor. E, com isso, a água ela surge mais ou menos a 3,5 a 3,7 bilhões de anos. Acabam de divulgar um estudo que... Aí nós podemos mostrar aí, Ricardo, você tem esse gráfico, na verdade, essa tabela, esse gráfico, enfim, essa imagem, que fala sobre a distribuição de água no planeta, para ter uma ideia. Então, nós temos os 100% da água no planeta, dos quais, né, 97% aproximadamente são águas o quê? Águas
salgadas, ou seja, água dos oceanos e mares, né? E o restante é água doce, que na verdade não é doce, a gente costuma dizer sempre para os alunos, para não diferenciar, para diferenciar na verdade da salgada, a gente fala água doce, né? Dos quais pouquíssimas pessoas sabem que desses 3% restante, mais de 2% encontram-se nas calotas polares. Hoje eu estava, por exemplo, vendo um filme, um programa, uma reportagem bem interessante a respeito dos Alpes suíços, né, italianos, suíços, franceses, etc., falando exatamente isso daí. Então, mais de 2% da água encontra-se no estado sólido, isto é, nas calotas polares, no Polo Norte, no Polo Sul, na Antártida. Professor? Quantos por cento? Mais de 2%. 2%? Da água. Da água doce. Gelo. Sólido. Sólido. Né? Tem mais água doce nas calotas polares, no Polo Norte, no Polo Sul e no alto das cordilheiras, das montanhas, dos Andes, Alpes, Apeninos, Pirineus, Montanhas Rochosas, Himalaia, entre outras grandes cadeias de montanhas da era Cenozoica terciária, do que a própria água subterrânea, para você ter uma ideia. Então é bastante água. Mas quando a gente fala de água, de uma forma geral, tanto no planeta Terra, quanto no Brasil, quanto no Paraná, enfim, o primeiro passo é a distribuição. A distribuição é irregular. Nós temos áreas do planeta onde tem muita água, por exemplo, o Brasil, 15% da água doce do mundo encontra-se no Brasil, dos quais 70% na Amazônia, com 5% da população vivendo lá, pouco mais de 20 milhões de pessoas. Então, é um lugar onde não tem tanta gente, com muita água. Né? E quando você pega o sertão nordestino, né? O sertão nordestino com quase 50 milhões de habitantes, onde tem uma quantidade de água bastante reduzida. Para você ter uma ideia, lá a água evapora mais do que precipita, por exemplo. Lá a evaporação é maior do que a precipitação no sertão nordestino, uma área com quase 1 milhão de quilômetros quadrados, denominado Polígono da Seca, onde nós temos mais de 10 milhões de pessoas vivendo. Antes do Brasil ser descoberto, o Nordeste era floresta ou se sabe se era já meio semiárido? Muito boa pergunta. Não sei se eu vou conseguir responder, mas excelente essa pergunta. As mudanças climáticas, elas sempre ocorreram. São cíclicas, como nós já comentamos. Né? E seria difícil investigar isso? Não, existem estudos, né? Muitos estudos, inclusive, na literatura. Se você pegar os últimos 5 mil anos, a floresta amazônica, por exemplo, ela tem pouco mais de 5 mil anos, é o que chamamos de ótimo climático. Antes disso, nós tivemos período mais seco. E é bem interessante, você tem como mostrar o mapa mundi aí, por exemplo, uma imagem do planeta. A América do Sul, olha só, né? Aí a porção sul da imagem, né? Na porção oeste, aí, enfim, no sul. Nós temos a corrente aqui, que banha. Esse frio que nós estamos, eu estou de blusa. Nós estamos aqui de blusa devido ao quê? Uma frente fria, devido a uma massa polar proveniente da Antártida, né, que chegou aqui. Então, quando há o período frio do planeta, o que acontece? Há maior congelamento da água nos polos, norte e sul, no alto das montanhas, e com isso há o quê? O nível do oceano ele baixa. Então, quando houve baixou o nível do oceano, essas frentes frias que passam para nós aqui, essas correntes marítimas, elas afastaram da América do Sul, consequentemente chovia menos. Se chove menos, a floresta existente ela reduz a savana, reduz a cerrado e assim por diante. Então, muda a vegetação. Quando há um aquecimento global, o que acontece? Há o degelo, o descongelamento, o nível do oceano eleva, e com isso volta aquela normalidade, provocando maior quantidade de chuvas. E se tem maior quantidade de chuvas, obviamente a vegetação ela floresce, e com isso nós temos a floresta amazônica. A floresta amazônica, por exemplo, se você pegar entre vários autores, a Aziz Abissabra, que escreveu muito sobre a Amazônia brasileira, por exemplo, sobre a floresta, entre o Paulo Vanzolin, entre outros tantos escritores de fitogeografia, você vai observar que tem pouco mais de 5 mil anos, é o que chamamos de ótimo climático. Né? Então, quando a gente fala, olha, o aquecimento global, se ocorrer uma redução ou desmatamento da Amazônia, obviamente, se desmatar a Amazônia, nós vamos ter problema de chuva aqui no Paraná, São Paulo. E pode faltar até energia, né? Porque os nossos reservatórios estão cada vez mais em estresse, né? Estresse hídrico. Estresse hídrico chamado, né? E é verdade, professor, eu vi na televisão agora com essa conferência do clima, essa cúpula do clima, que nos próximos 10 anos existe possibilidade de haver um aquecimento entre 1,5 graus a mais
ou até 4 graus. Será que é possível isso? Olha, existem estudos, existem os céticos, né, do que diz respeito à questão climática, e existem estudos, né, por exemplo, o professor Molion, que é da Universidade Federal de Alagoas, ele disse que nós estamos num período agora, ele afirma, inclusive, que nós não estamos num período de aquecimento, e sim resfriamento global. Se você pegar, por exemplo, na época dos vikings, né, que povoaram a Groenlândia, tanto é que a palavra Groenlândia, para quem não sabe, significa território verde. A Groenlândia, a temperatura já foi muito maior do que hoje é gelo, mas já foi habitada a Groenlândia, já teve agricultura na Groenlândia no ano de 1100, 1200, por exemplo, foi num período onde a temperatura estava mais alta do que hoje. Em 1200? De 1250 a 1850, nós tivemos o que chamamos de pequena idade do gelo, ou seja, a temperatura do planeta mudou bastante. Você conhece naturalmente bem a Europa, né? Eu pego o Rio Sena, por exemplo. Lá em Paris, o Rio Sena até 1800, 1850, ele congelava todos os anos. Ficava completamente gelo, gelo, gelo. Então a temperatura era muito mais baixa. Então imagine só, quando a gente fala de aquecimento, o aquecimento ou resfriamento. Às vezes o aquecimento é melhor do que, ou menos pior, ou menos impactante do que o resfriamento. Se você observar um resfriamento, se a Terra resfriar, nós vamos ter sérios problemas, por exemplo, com a agricultura. Apesar que com o aquecimento também muitas culturas que até então eram produzidas somente em regiões frias, né, como uva, maçã, trigo, enfim, pode ir, né, para outras regiões com resfriamento. E também nós temos que levar em consideração aquilo que você falou bem no início, o que nós temos de tecnologia. Então, o grande desafio hoje é a tecnologia, é produzir uma maior quantidade de alimento, principalmente com a população que está crescendo no Brasil e no mundo, impactando cada vez menos o ambiente. Se você pegar hoje, por exemplo, quando surgiu a Embrapa nos anos 70, nós temos áreas aqui do Paraná, do Mato Grosso, de Goiás, enfim, de várias regiões do Brasil, que está produzindo 7, 8, 10 vezes mais do que nos anos 70, 80. Ou ainda, nos anos 70, o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, aquele cerrado ninguém queria, né? E quando você fala exatamente isso, o que ele disse é verdadeiro. Quando você chega na Amazônia, no Pará, ou no próprio Amapá, Tocantins, enfim, Amazonas, Roraima, quando fala gaúcho, o sinônimo de destruição, né? O gaúcho exatamente, derruba gaúcho, tudo. Destruição. Vai lá para derrubar exatamente a floresta. E plantar soja. Perfeitamente plantar soja, tirar o nativo lá, o indígena, o ribeirinho, o caboclo, enfim. É dessa forma. Deixa eu dar uma palhinha aqui, atrapalhar um pouco a explanação. O pessoal está comentando, participando até muito bem hoje. Obrigado aí pela companhia de vocês. Tiago Moreira, ele dá aqui boa noite. Geografia, Campus Marco Zero, mandando um abraço. O Zé Lima aqui mandando um abraço também. Obrigado aí, Zé. Um abraço para você. A Doris Dias, ela fala aqui, ó. A raça humana é pior e tem destruído o meio ambiente e a natureza. Precisamos dela no nosso planeta. Ela ressalta a importância, né, da natureza e que a gente deve sim preservar. O Edivan Forte dos Santos, ele fala boa noite, da Unifap lá, campus binacional. A Lutécia, minha mãe, ela está dizendo aqui, acontece que a raça ruim, que faz grande mal à natureza, acha que a mesma não vai cobrar, né? E isso a gente vê, por exemplo, quando se ocupa áreas irregulares numa bacia hidrográfica, né? A água sobe e leva tudo. O Maicon Santana, ele disse aqui que a net está ruim, mas aqui no estúdio está tudo bem, não teve muita... Aqui está ótimo. A Lutécia aqui dizendo aqui, achando legal a presença do professor Palhares, um representante do extremo norte do Brasil. A Iranilda Silva de Lima, boa noite, do extremo norte também, lá do Oiapoque. Ela, um abraço e obrigado, tá? O Michael Santana, ele falou que melhorou. O mestre falou sobre o nosso Oiapoque. Boa noite a todos. Está emocionado lá. A Clara Tereza aqui parabenizando, obrigado aí pela companhia. A Adriele Oliveira, boa noite. O Anderson Lima comenta: essa distribuição desigual das águas começa a gerar problemas e conflitos geopolíticos, né, professor? Com certeza. Vamos passar para o professor Nilson aqui, ele vai falar, que, né, eu já percebi que ele tem um conhecimento vasto aqui, né, muito grande, e isso nós Nem temos tanto. que aproveitar, Nilson. Então, vamos falar um pouquinho aí dessa gestão e a distribuição da água, essa pergunta, e depois a gente vai fazendo os comentários juntos. Bondade sua, professor. Eu queria trazer uma reflexão sobre essa cúpula que houve do clima, em que colocaram metas bastante ambiciosas para a questão do clima e o meio ambiente, por consequência.
A China não assumiu compromisso nenhum, a não ser reduzir as usinas de carvão, mas já acabou colocando verba para construir mais. Então, uma coisa que, inclusive no caso brasileiro, precisamos ver se o discurso é um e a prática é outra. Mas o fato dos Estados Unidos estar preocupado com isso, os Estados Unidos é um país líder mundial, né? Ele tem sozinho 25% do PIB do planeta e é o país, em termos de segurança militar, a mais poderosa, é o xerife do planeta. Então, inclusive, a opção que o Brasil fez, quando era o Trump, o Bolsonaro era Trump. Agora, é Biden, o Bolsonaro é Biden, já se aliou. Até me surpreendeu, a Argentina também foi elogiada pelo Biden, e o brasileiro também, pelas metas ambiciosas. Nós temos metas muito ambiciosas, eu acho que Foz do Iguaçu e a região trinacional, o Mercosul, pode dar grande contribuição. Agora, professor, eu queria lembrar do fato em que, como surgiu, quando o mundo agora, recentemente, com a queda do Muro de Berlim, em que começou a haver uma abertura mais generosa com relação à liberdade econômica, que muita gente criticou, né, que era o liberalismo econômico e tudo mais, né? Aliás, nós vínhamos numa velocidade interessante para a integração dos povos na época, que depois a esquerda freou um pouco, porque o próprio Fernando Henrique queria a ALCA, uma integração continental aqui da América. E até o PT, a esquerda, se elegeu com esse discurso, não a ALCA. Faziam abaixo-assinados com os militantes todos da esquerda, o próprio Hugo Chávez dizendo "Alca al carajo", e acho que todo mundo lembra um pouco disso, né? E agora parece que está voltando, mas a época, em 92, era o Collor. A Eco 92, que foi a primeira conferência mundial do clima, né? do meio ambiente, aliás. E o Brasil foi sede, o Brasil... No Rio foi famoso o trabalho. Até o Collor escolheu um ministro de meio ambiente que o cara era um xiita, pô. O José Luxemburg. Pô, o cara era uma sumidade mundial. Né? Então foi uma coisa maluca que fez o Collor, colocando a coragem dele de colocar um cara radical. E o Brasil fez muita coisa, e incrível coincidência, porque também a Europa se movimentava, ali em 92 surgiu a Comunidade Econômica Europeia, uma área de livre comércio, depois agora se consolidou como uma união, de fato, um mercado comum. Mas o Mercosul começou em 91, com o Collor. Então, o Mercosul nasceu também nesse ambiente de efervescência da questão ambiental da Eco 92, pô. Então, e agora a gente vê a Argentina, que são os países mais fortes aqui, o Brasil e a Argentina, né, defendendo a questão ambiental. O governador aqui de Misiones também falando da navegação da Bacia do Prata, sim, mas que precisamos ter o entorno do rio preservado. Ele quer reservas naturais também. Não é? Então, o desenvolvimento econômico, eu creio que é uma oportunidade para nós agora aliar o desenvolvimento econômico com preservação. E Foz do Iguaçu, a Tríplice Fronteira, pode ser uma referência mundial, porque nós temos aqui, além das cataratas ser uma das 7 maravilhas do mundo da natureza, a Itaipu é uma das maravilhas da engenharia mundial. Então, é uma das 7 maravilhas da engenharia. Então, nós temos grandes feitos que aconteceram aqui, desde 65, com a construção da ponte, que uniu o Paraguai com o mar, que, aliás, foi um dos motivos da guerra do Paraguai, e aí, com a ponte da amizade, nós possibilitamos o Paraguai chegar ao mar, em Paranaguá, mas nós precisamos chegar no Pacífico, lá também, com o trem, né, ligar o
o Paranaguá e aqui a hidrovia ligar maiores metrópoles do continente, Montevidéu, Buenos Aires, São Paulo, com as maiores nações do Oriente e do Ocidente, e essa região ser um grande centro de convergência, mas preservando o meio ambiente. Essa é a ideia do projeto Iguaçu Águas Grandes, que eu creio que você, professor Palhares, tenho certeza, poderá, com a sua especialidade, com a sua experiência, dar grande contribuição a esse sonho, que eu creio que nasceu no coração de Deus, que é irmanar os povos, tribos e nações, né? E há uma particularidade que, quando nós apresentamos esse projeto para o superintendente da Suprema Corte de Justiça do Paraguai, e falei que a guerra agora não é mais canhão, nem fuzil, que esse anel, que nós queremos construir um anel ligando os 3 aeroportos, fazendo o link da hidrovia, não precisa nem a eclusa, não precisa mais eclusa, esse anel, com 10% do custo, e nós ligamos as maiores metrópoles, que é São Paulo, Buenos Aires e Montevidéu. Mas aí, quando eu falei isso, ele falou: Nilson, você sabia que desde que aconteceu a guerra da Tríplice Aliança, até hoje não foi assinado nenhum tratado de paz? E esse projeto que você idealiza pode ser uma oportunidade para os países que fizeram a guerra da Tríplice Aliança fazer um tratado de paz perpétua, porque sem paz não há prosperidade. Nós vivamos permanentemente numa instabilidade política, o Brasil está... E essa pandemia é uma guerra, que nós temos que acabar com ela. Pô. Então, eu creio que nós precisamos promover um tempo de paz. Paz também na política, entre esquerda e direita, porque o pobre lá, o coitado que agora vai dobrar a fome com essa crise pandêmica, ele não quer saber se mastiga comida com a esquerda ou com a direita, ele quer comer, pô. E nós precisamos parar um pouco com essa guerra ideológica, né? E eu creio que a questão da China, a China já é um país que está aprendendo com o capitalismo, porque ela virou uma economia de mercado. E agora os Estados Unidos, né, também está pensando junto com a China. Eu sei que tem grandes diferenças, mas nós precisamos atravessar um tempo de paz e prosperidade. E eu creio que o turismo é uma ferramenta boa para que os povos se unam, se conhecendo um ao outro, conhecendo as diferenças. Nós temos diferenças, mas temos muito mais em comum na América Latina, na América do Sul, que diferenças. Eu também acredito na sua fala e gostaria, inclusive, de parabenizar, porque você fez a pergunta para mim e respondeu. E eu só queria fazer uns ajustes aqui da seguinte forma. Quando você perguntou sobre o Nordeste, eu acabei não respondendo. Perfeitamente. O Brasil, quando foi conquistado, descoberto, conquistado, achado, não sei como, né? Invadido. Invadido, enfim, em 1500, o que acontece? Nós já tínhamos as pessoas vivendo aqui, né? O ameríndio, ou seja, o índio americano, como na América Central, do Norte, enfim, Latina, de uma forma geral. E o Nordeste brasileiro, a Caatinga, quando se falou da Caatinga, nós tínhamos a Caatinga. Só que a Caatinga que nós temos hoje, a maior parte dela, da Caatinga, a palavra Caatinga é uma palavra de origem tupi-guarani que significa mata branca. Caatinga, né? Mata clara, branca. Aquela vegetação que a gente encontra hoje no semiárido, que é essa área do polígono da Seca, uma área com 950 mil km², que abrange vários estados do Nordeste brasileiro, ela é uma floresta secundária, porque a boa parte dela já foi derrubada. Para você ter uma ideia, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, a Paraíba se tornou, e o Ceará, os 2 maiores exportadores de algodão, porque os Estados Unidos na guerra, a Europa em guerra, então estava faltando algodão para a Europa, aí para os Estados Unidos também, o Brasil era o grande exportador, para você ter na Segunda Guerra Mundial, para você ter uma ideia. Muito recente. E uma coisa bem interessante que você fala dessa questão ambiental, que na verdade está surgindo, emergindo cada vez mais e veio para ficar, é o seguinte, você mesmo falou, olha só, os anos 70, 73, projeto de Itaipu, se fosse hoje, nós não teríamos uma construção dessa envergadura, né? Quando o pessoal fala, olha, a Europa destruiu, os Estados Unidos destruíram, é que é em outra época. Então, a gente tem que levar isso para o seu contexto, tempo e espaço. A geografia e a história trabalham muito bem isso, tempo e espaço. Se fosse hoje, a Europa com certeza não ia destruir todas as suas florestas. A maior floresta hoje está tá onde? A maior floresta hoje é na Rússia, né, a siberiana. Maior do que a Amazônia, mas em floresta tropical é a floresta amazônica, a maior floresta tropical do planeta. Por que essa grande questão sobre a nossa? Porque nós temos uma biodiversidade muito grande.
E quando, olha, se destruirmos toda a floresta, daqui 50, 100 anos, ela volta, ela vai regenerar. Ela vai voltar ao que era. Mas o que nós temos que levar em consideração é a perda do quê? Da biodiversidade, tanto das plantas quanto dos animais. Milhares de espécies de plantas e animais existiam, já não estão existindo mais. Então, esse é o grande problema, porque você fala, não, vamos destruir, a gente deixa lá abandonado, daqui 50 anos volta, vai voltar. O que era? Árvores grandes, floresta fechada, tudo bem, mas e essa biodiversidade, essa quantidade, essa riqueza? Perfeitamente. Então, quando você falou muito bem, em 1972, né, que surge a primeira questão ambiental, que foi em Estocolmo, na Suécia, né, surgiu, então, a questão ambiental. Nos anos 70, os 2 países que mais poluíram o mundo foram Brasil e Índia, nos anos 70. Que foi a chamada, né, aquela década do grande crescimento, da explosão do crescimento brasileiro. O Brasil crescia 10% ao ano, era uma China. Exatamente, o Brasil e a Índia. E depois, aí em 72, então, nós tivemos essa primeira questão em Estocolmo, na Suécia. 20 anos mais tarde, a Rio 92, que você mencionou, que é aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. 10 anos, que foi a Rio +10, em Joanesburgo, na África do Sul. E já estamos falando agora já da COP26, que vai acontecer em novembro, em Glasgow, na Escócia, agora este ano, para tratar dessa questão ambiental. Então, é bem interessante. Então, o período é diferente. Se fosse hoje, com certeza. Então, o grande desafio nosso do Brasil é fazer o quê? A Amazônia não tem nem 35%, 40% descoberto dos animais e das plantas. Então, tem muita coisa para ser Permita, professor, quando você fala o grande desafio do Brasil, eu colocaria como uma proposta que o grande desafio do Brasil é ser uma potência biodiversa. Esse vai ser o grande desafio do Brasil para figurar na história como a primeira potência mundial que vai superar Estados Unidos e a China. O Brasil será uma grande potência biodiversa. Com certeza. Olha só, quando você falou em 40% da China, é a questão do carvão. Até hoje, a Europa ainda queima muito combustível fóssil. A China, principalmente, a Índia, a própria Europa, que é proveniente do petróleo, proveniente do Oriente Médio e da Rússia, que vai do gás natural, que vai para aquecer as casas da Europa, os próprios Estados Unidos, então consomem muito. E o Brasil sai na frente com isso daí, que nós temos fonte de energia limpa, que é a hidráulica, proveniente dos rios, que a gente pode, em outro momento, falar sobre as bacias hidrográficas brasileiras. Temos também a energia solar, imagine só, mais de 300 dias de sol, né, por ano no Brasil, no Nordeste brasileiro. Já vimos aqui a Ecosol aqui do programa também, perfeitamente, né? A energia eólica proveniente do quê? Do vento. Então, nós estamos aí na vanguarda, estamos na frente em muitas fontes de energia chamadas energias renováveis. Alternativas, né? também. E alternativas, perfeitamente. Pegando um gancho nesse assunto de energias renováveis, não sei se dá tempo, será? Passar os 2 últimos vídeos? É que são vídeos relacionados a meios de transporte, né? Por que meios de transporte? Porque hoje se discute muito esse paradigma aí, vai chegar o carro a bateria, não vai, a Itaipu vai continuar com aquele projeto lá, não vai. É uma tendência muito grande, né? Eu andei comentando aqui no programa um tempo atrás que lá em Cascavel, né, a própria Mascarello, ela produz já um ônibus elétrico e que estava, inclusive, em teste na cidade de Cascavel, lá nas linhas, né? E fazendo aqui um relacionamento entre fatos, né? Semana passada morreu o Levi Fidelix, você lembra dele, um político? A maior plataforma de campanha do Levi Fidelix era o Aerotrem, né? O que é o Aerotrem, né? É basicamente um trem voador, mas ele voa como? Por causa da estrutura que permite ele voar, né? Entre várias aspas, por cima lá do caminho onde ele passa. E eu fiz uma compilação de alguns sistemas de aerotrem. Aerotrem é um termo generalista, a gente pode dizer assim, porque se refere a um modal de transporte que geralmente é um monotrilho, né? É um veículo elétrico que anda por cima de uma viga de concreto e é alimentado ali por energia elétrica, mas a propulsão ela sempre é basicamente elétrica, né? Alguns modelos são maglev, que chama, que a gente vai ver no vídeo também, mas é levitação magnética, né? Mas bota aí o vídeo aí, Ricardo, para a gente ver um pouquinho o que é o tal aerotrem.
Aerotrem não é nenhum fura-fila. Aerotrem não é no metrô, que é buraco do tatu. O Aerotrem é um sistema de transporte compatível com a necessidade do povo de São Paulo. Por isso que eu quero o seu voto, o seu apoio. O Aerotrem exatamente é isso. O futuro já, o futuro para agora. Eu particularmente eu sou muito fã do transporte ferroviário, né? E eu fico muito triste com essa tendência brasileira que vem acontecendo já desde os anos 80, né? Por que eu trouxe esse assunto, né? Quando eu era pequeno, na época da eleição, eu sempre via a propaganda do Levi Fidelix falando sobre a Aerotrem, né? Isso lá no final da década de 90, e eu morava no Rio de Janeiro nessa época, e via muita na TV também a propaganda do trem de prata, que ia do Rio para São Paulo, né?
Infelizmente, atualmente no nosso país, a gente só tem 2 linhas regulares de trens interestaduais, uma liga Belo Horizonte a Vitória, eu viajei nele em 2015 até, né? E a outra liga Paraupebas a São Luís, do Maranhão, né? Paraupebas no Pará. As duas são operadas pela Vale do Rio Doce. Infelizmente, são as únicas linhas regulares nesse país continental que vem abrindo mão das ferrovias, né, nos últimos anos. E a gente pode ver aqui, né? Eu até trouxe algumas informações, eu vou falar rápido aqui. O Aeromóvel de Porto Alegre, por exemplo, né? Ele tem 2 linhas, sendo que uma hoje é desativada, que é a linha do centro, a linha do aeroporto conecta a estação do metrô lá ao aeroporto, né? É uma invenção gaúcha, de 1983. Ou seja, hoje o aeromóvel no mundo desse modelo de propulsão pneumática, né, porque ele é movido pelo vento que passa dentro da viga, só está em operação em Jacarta, na Indonésia. A gente abriu mão da nossa tecnologia nacional para um outro país que colocou isso em prática, né? É o monotrilho de Poços de Caldas, eu devo ter escrito ali Caldas Novas, né? Foi o primeiro monotrilho desse tipo aqui no Brasil. Data de 1991, né? Ele era muito parecido ali com a Disney. Passou ali o de Salvador, que nesse momento está em construção, a linha de Salvador, e a de São Paulo, que é um dos sistemas mais robustos do mundo atualmente, né? O monotrilho ele tem uma baixa capacidade em relação aos metrôs pesados e outros modais, mas o monotrilho de São Paulo ele foi projetado para levar mesmo bastante gente ali e suprir a demanda de onde passaria, por exemplo, uma linha de metrô, né? Esse assunto ferroviário e de veículos elétricos, né, e de outras propulsões vem muito ao encontro do que a gente está falando aqui hoje, né, que é basicamente sustentabilidade. Aí eu passo a palavra para vocês. Muito obrigado pelas essas informações, Dantas. São cruciais. Eu tenho dito que o que barateia a produção do pequeno produtor ou do grande produtor, né, é a hidrovia e ferrovia, professor. E a gente fica discutindo pedágio. Você sabe por que a ponte da segunda ponte não saiu com o trem que estava previsto no tratado? Pô? Né? Por quê? Para enriquecer os donos do pedágio. Né? A gente não só financiou o enriquecimento dos donos do pedágio, mas financiamos a nossa própria pobreza. Nós ficamos dependendo do petróleo, né, e a gente fica na mão do dólar, que sobe, é um absurdo. A mercadoria, o pedágio chega aqui, a mercadoria chega aqui inviável. O turismo poderia ser muito mais pujante se a gente não dependesse tanto dessa matriz do pedágio e petróleo, que é para matar qualquer um. Então, eu estou falando de uma maneira um pouco aparentemente política, mas é técnica, não precisa ser. Eu não quero ser político, eu quero ser um técnico para tentar, mas eu tenho que ter convicção daquilo que eu falo, eu tenho que estudar, eu quero louvar aqui os geógrafos, é uma das poucas profissões que tem uma visão universalista, né? Arquitetura e urbanismo você não pode fazer também sem uma visão sistêmica, nós temos que estudar os sistemas, nós estamos propondo um sistema de integração, não é uma ponte, não é um teleférico, não é um parque. Muita gente confunde com a Ponte Redonda. O projeto Iguaçu Águas Grandes tem 2 vertentes principais. É o Parque Turístico Trinacional e um rodoanel trinacional. E agora está introduzindo um novo Parque Nacional em território paraguaio, que é para compensar a perda de biodiversidade que tivemos dos alagamentos de Yacyretá com a Argentina e o Paraguai. Itaipu, os próprios guaranis, os índios guaranis, reclamam, professor, que eles, na inundação de Itaipu, perderam 120 mil hectares e a Itaipu indenizou só 5 mil. Então, esse parque também seria para compensar, né, o que eles estão reclamando. E os povos originários, eles preservam a mata. E eles vivem da mata, eles precisam da mata. Então, na região do Canadá, lá próximo de Niágara, tem uma região que reuniu todas as diversas comunidades, parcialidades indígenas e colocaram eles no meio de uma selva grande que eles fizeram lá. Nós podemos fazer a mesma coisa.
Nós nunca vamos conseguir pagar a dívida que temos com ele, a dívida histórica, um genocídio que praticamos, né? Mas seria um novo começo, não só para eles, mas para nós também, uma nova civilização. No livro de Apocalipse, né, há um período em que tem um novo céu e uma nova terra, né, que Deus promete que ainda antes da volta de seu filho vai haver um novo céu e uma nova terra. Os guaranis sonhavam, antes de chegar o homem branco aqui, eles sonhavam com a terra sem mal, chamada, que é o paraíso. E nós podemos, eu creio que é possível, né? Quando a gente fala de Brasil, uma potência diversa, vamos pensar em Mercosul também como um bloco de potências, né? O Paraguai, nós terminamos de pagar, em 2023, vamos terminar de pagar a dívida de Itaipu. Cada país vai faturar $1 bilhão por ano. E o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Pô, nós temos que pensar já agora, porque falta só 2 anos, pô, né? E aí depois fala, não tem projeto. Tá, então, aqui tem um projeto, que, aliás, nem precisa de dinheiro de Itaipu, esse projeto tem que se sustentar sozinho. E o euro, dólar, ien são bem-vindos aqui, porque quando entra dólar, euro, ien, isso é como se é moeda forte. Dubai não vai conseguir copiar nunca uma catarata. Né? Eles podem, não tem volume de água para isso. Eles vão, se quiser ver, vão ter que vir ver aqui. E aqui nós vamos atender eles, e muito bem, e cobrando muito bem, se possível, né? Também, pô, ganhar dinheiro, né? Mas com inteligência. O marco da Sexta Fronteira não pode ser uma ponte para caminhão ali, porque, aliás, professor, eu estava verificando o seguinte: São Paulo tem 5% da frota automotora de São Paulo é caminhão e ônibus. Sabe quanto que polui 5% da frota de automotora de São Paulo? 50% da poluição de São Paulo é caminhão e ônibus. E nós estamos levando o caminhão para cima do Marco da Fronteira. Imagine a favela do Buba, a ocupação do Buba, como você queira chamar, ali, né? E todas aquelas 30, 40, 50 mil pessoas que moram na Zona Sul, né, com essa poluição toda de caminhões, né? O teu filho, a tua filhinha, o teu netinho, a tua netinha na fila do caminhoneiro, vendendo balinha, picolé, água mineral. Qual a diferença? Se for um parque, como nós propomos, ele vai ser um guia de turismo, um agente de viagem, ganhando euro, dólar, ien, tendo uma pousada, um restaurante, uma lanchonete, né? Porque se não tiver segurança, o turista não vem. Então, também, o Porto Meira, a Zona Sul, vai ter segurança e qualidade de vida, né? Então, e esse rodoanel seria quase que essa região um condomínio fechado. 3, 4 saídas só. Então, nós podemos ter um turismo de alto luxo, com segurança, fazer uma espécie de como se fosse Principado de Mônaco, como se fosse como Angra dos Reis, como Punta del Este, turismo de alto luxo, mas também turismo de base comunitária, onde você traz amigos da Europa, dos Estados Unidos, e ele fica na sua casa, na casa do seu filho, conhecendo a comunidade, a cultura local, os índios, né? Uma coisa de convivência harmônica, mas autossustentável, né? Com segurança. Mais ou menos isso, segurança e ordem para um futuro. Nós somos hoje, professor, somando aqui, 800 mil pessoas. Já somos uma metrópole internacional. Nós temos que planejar essa região para receber 10 vezes mais. Essa região tem que estar preparada para 8 milhões de habitantes. Como fazer? Esse é o nosso desafio. Muito bem, na sua linha de raciocínio e com o projeto que você está nos apresentando, eu acredito que vai. Eu estou convencido que Foz do Iguaçu, nos próximos 5, 8, 10 anos no máximo, será a cidade o destino turístico mais visitado do Brasil. Né, com a ampliação da pista do aeroporto, né, tendo condições de voos internacionais para os Estados Unidos, para a Europa, etc. Com a segunda ponte, com a roda gigante, Se for para turismo a segunda ponte, não para caminhão. Para caminhão tem que ser o rodoanel. Perfeito. Tudo bem. Então, é muito interessante, eu estou convencido que isso vai acontecer. E parabéns aí pelo projeto, o qual você, me parece, está encabeçando, né? Vamos discutir isso na academia, professor? Com certeza, pode contar comigo que eu estarei à inteira disposição para
né, para tratar desse assunto. Quando você fala sobre os modais, né, modais terrestres, vamos falar dos terrestres, né? Quais? O rodoviário, o ferroviário e o hidroviário, né? Muito bem, por vias, rios, lagos. No caso, quando você fala, por exemplo, da transposição, como nós não temos uma eclusa aqui na Itaipu, mas com o Rodoanel será possível, né, com uma ordem de 10%, você falou, é possível você ligar o centro, né, a região centro-oeste do Brasil, o sudeste, que é a região do ponto de vista mais econômica desenvolvida do Brasil, com o Mercosul aqui, com os países do sul, meridionais, como Uruguai e Argentina. Então é bem interessante. E aí tratamos de águas transnacionais, ou seja, o rio Amazonas, por exemplo, nasce no Peru e deságua no Brasil. O rio Paraná nasce no Brasil e vai no limite com o Uruguai e a Argentina. Então é bem interessante que essas fronteiras, esses limites, essas divisas, como nós denominamos, né, na verdade foi colocada pelo homem, mas a natureza natural ela não leva isso em consideração. Então, na verdade, tudo isso, todo esse patrimônio natural, esse patrimônio pertence a todos nós, sejamos, né, brasileiros, argentinos, paraguaios, enfim. Mas falando do transporte a qual você mencionou, Dantas, que é o transporte ferroviário, ele surge na Inglaterra em 1824. Em 1854, 30 anos mais tarde, surge no Brasil. Olha só, nós estamos falando aí do século, né, primeira metade aí do século XIX, e hoje, 2020, 2021, não é diferente. Coisas que chegam para nós aqui no Brasil hoje, já existem na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia ou no Japão, há 20, 30 anos que nós brasileiros nem sonhamos em existir, que existe. Você observa, então o trem surge em 1824, 1854 aqui, que foi uma pequena ferrovia. Deixa eu dar um adendo. A ferrovia guia de Pacopaíba, né, que ligava a cabeceira da Baía de Guanabara a Petrópolis, né, foi Dom Pedro II que trouxe essa novidade aí para o Brasil. Exatamente, 14 km de extensão, ali a Serra da Estrela até o Porto. Né? E um dos problemas da ferrovia que nós temos até hoje, olha só, quando a gente começa errado, a tendência de terminar errado é bastante grande. Né? Por quê? Uma das causas que hoje nós não temos essa integração ferroviária no Brasil é devido à bitola. O que é a bitola? É a largura dos trilhos. Então, nós temos a bitolinha, 76 centímetros de extensão, nós temos de 1 metro, 1,44 m. Então, existem várias bitolas diferentes. A bitola do Paraná, de 1 metro, a métrica que chamamos, é diferente da bitola de São Paulo, 1,44 m, por exemplo. Então, o trem que funciona aqui não entra naquela bitola, naquele trilho. Então, uma das causas, na verdade, que leva o Brasil durante todo esse tempo a não se conectar entre as regiões foi essa, uma delas. Tá? A segunda, a indústria automobilística. Né? Quando você pega Scania, Volvo, Mercedes, as três grandes que dominam, hoje nós temos outras já, como a MAN, como a DAF, entrando outras, inclusive nos próximos anos no Brasil, na verdade, acaba segurando e não deixando que outros meios, outros modais se desenvolvam em nosso país. E para você ter uma ideia, em média, Nilson, em média, você consegue transportar, em média, mais menos, né? Em média, cerca de 30 toneladas por quilômetro com 1 litro de óleo diesel, de óleo combustível. Isso no modal rodoviário, ou seja, caminhões, carretas, etc. Já no modal ferroviário, esse mesmo litro de combustível por quilômetro chega a 125, 130 toneladas por quilômetro. E no modal hidroviário, que é feito por barcaças, navios, enfim, chega a quase 575, quase 600 toneladas com 1 litro. Então, é muito mais econômico. Aí, para aí, o Brasil, que tem esse país de dimensão continental, nós temos vários rios, apesar da maioria dos rios ser de planaltos, encaixoeirados, com quedas, mas com eclusa é possível deixar eles navegáveis. Como é que nós continuamos usando 65%, 70% de todo o meio de deslocamento de transporte do Brasil ainda feito pela rodovia? Então, o que está errado? O que está isso? Só para reflexão, né? Para a gente pensar, depois você vai fazer os seus comentários. Então, nós temos no Brasil, você falou as ferrovias, nos anos 60, 64, para ser mais exato, 65, nós chegamos a ter quase 45 mil quilômetros de ferrovia no Brasil. Hoje passa pouco mais de 20 mil quilômetros, vem se reconstituindo agora aos pouquinhos. Entre elas, uma mais recente que está em voga aí na TV, nos meios de comunicações, é a Ferrogrão. A Ferrogrão é a ferrovia com 953 km de extensão, que deverá ligar Cuiabá, capital do Mato Grosso, até o porto de Mirititiba, em Itaituba, no Pará, com o quê? Com praticamente 100%, com o objetivo de escoamento da grande produção de soja e milho do Centro-Oeste, chegando até
né, os portos do norte e lá escoamento mais próximo, mais barato para os portos da Europa, da Ásia, Estados Unidos, etc. Então é bem interessante, mas o Nilson vai falar. Fala, Nilson. Eu queria justamente comentar, você trouxe a lembrança da Ferrogrão, e esse governo está apertando firme, a meta deles é logo chegar a 30% do modal ferroviário para o transporte da produção brasileira. Porque hoje a gente depende unicamente, basicamente, do transporte rodoviário. E o custo de manutenção das estradas acaba sendo repassado para o produtor. Quem paga a conta, no final, sempre é o produtor. E eu vejo que uma proposta que poderia ser feita no âmbito do Paraná é permitir essa duplicação da rodovia 277, desde que fosse incluída a mesma, se privatizasse, se fosse o caso também, a Ferroeste, mas essa empresa teria que se comprometer a trazer o trem também, até a hidrovia. Porque nós não podemos mais ficar, porque essa ferrovia se sonha há muito tempo aqui. Desde os irmãos lá que construíram em Morretes, os irmãos Rebouças, né? E depois, que imaginavam que Assunção e Curitiba estavam no mesmo paralelo, né? E sonhavam com isso. Bertone também, eu fiquei sabendo que faz menção, que é um sábio suíço contemporâneo de Oswaldo Cruz, que tem aqui embaixo, ele tinha uma biblioteca particular de 20 mil livros, ele mesmo escrevia os livros, ele mesmo imprimia, ele teve o primeiro jornal bilíngue aqui. Então, é um patrimônio que faria parte do Parque Nacional Paraguaio que nós estamos propondo. Além das Cataratas do Mundaí e Inhacundaí, também seria o Museu Bertone, museu científico, que eu consideraria, professor, que deveria ser reconhecido como patrimônio científico da humanidade, porque ele foi uma pessoa de vanguarda. E ajudou muito o sanear o Rio de Janeiro, junto com Oswaldo Cruz. Então, nós temos muita intimidade cultural. O europeu gosta de, quando viaja, conhecer a cultura local. Então, nós precisamos, creio que, desenvolver esse conhecimento. E sabe por que os Estados Unidos é um país desenvolvido? Você deve saber mais que eu, pô. Poxa, porque se você precisar de trem, tem trem. Então, esse paradigma, esse paradoxo, vamos chamar, também, de que as indústrias de caminhão não querem, porque os fabricantes de pneu não querem, porque é o lobby disso. Desculpa, professor, mas a gente tem que desmistificar isso, ao meu modo de ver, porque é uma grande estupidez, porque a China está investindo pesado na África, e usando a África não só quer a autossuficiência alimentar, eles querem derrubar a hegemonia norte-americana, todo mundo sabe disso. E nós vamos perder, que nem se perde uma guerra se nós ficar assistindo a briga, porque hoje a guerra não é mais fuzil nem canhão, como eu falei, é tecnológica e é econômica. Então, se o Mercosul se unir aqui, nós vamos produzir mais que os Estados Unidos. Então, tem um ditado maquiavélico que era dividir para reinar, né? Então, se nós não nos unirmos aqui, os 3 países, nós temos 3 países aqui dos 4 do Mercosul, que se reúnem aqui. Então, nós temos que acabar com cada um ficando olhando de costa um para o outro, e olhar de frente e dizer o que nós podemos fazer junto, pô. Então, toda essa ameaça que nós temos aqui vai virar um grande favelão trinacional se nós não pensar em termos urbanísticos como uma metrópole. Nós temos uma metade da população quase de Belo Horizonte, que é uma mega metrópole. Nós temos uma metade quase da população de Curitiba, que é uma maior metrópole do sul do Brasil. É maior que Assunção, e a gente tem só 2 pontes. Agora a terceira, mas vai continuar congestionada. Nós precisamos criar um sistema de integração que permita máxima mobilidade, máxima conectividade, com o mínimo de matriz carbônica e máximo possível, preservando os nossos valores naturais e culturais, para que o mundo venha. O Paraguai, por exemplo, ele pode oferecer um grande diferencial competitivo no mercado turístico mundial, porque eles preservaram a sua cultura autêntica ainda, o vori-vori, o nhanduti, a sua gastronomia, a sua história maravilhosa. Minha esposa é paraguaia, eu conheço,
E eu conheço bem a idiosincrasia paraguaia. Eles têm a simplicidade, mas têm uma riqueza extraordinária. E terminando de pagar a dívida de Itaipu, vai ser uma Suíça da América do Sul. Nós precisamos aproveitar e oferecer uma oportunidade para o Paraguai crescer também de maneira disciplinada, organizada, junto com a gente. O Porto Iguaçu não pode, está faltando água, esgoto a céu aberto. Né? Eu fiquei uma semana em hotéis lá, professor. 60% do tempo é grupo eletrógeno a diesel, poluindo o lugar ali. Então, os argentinos estão numa desigualdade, vamos dizer, num jogo desigual com a gente. Então, nós precisamos nos aliançar, fazer uma nova aliança para a paz e a prosperidade. Agora, professor, eu sei que o senhor quer falar muito, mas daqui a pouco a gente vai completar 2 horas aqui de programa, imagina. É um entusiasmo, né? Mas é assunto que não acaba, né? Se a gente for engatar aqui, vai passar o Senhor dos Anéis, né? 3 horas e meia de filme. Mas, poxa, muito obrigado aqui pela presença de vocês e por essa contribuição que não tem preço, né? É um assunto maravilhoso a gente falar do meio ambiente, dessas tendências e de tudo que envolve, né? Tecnologia, cultura e, poxa, infelizmente vamos ter que encaminhar o programa para o final, né? O público até que ficou bastante, tem bastante comentário aqui também. Eu vou dar a palavra para vocês finalizarem e vou terminar lendo aqui o comentário do pessoal e agradecendo o pessoal aí. Passa a palavra aí. Você vai ler os comentários? Mas pode falar antes, eu leio depois. Ótimo. Eu quero agradecer a resistência do Ricardo, né, que tem sido um herói aqui. Há homens que lutam um dia e são buenos, e há os que lutam muitos dias. Esses são os imprescindíveis. Isso diziam Bertolt Brecht e uma canção de Mercedes Sosa. Lindo. Quando tínhamos cabelo, a gente era meio... pensava, sonhávamos. O Paulo Guedes comentou, ele fez uma reunião, o Collor de Mello fez uma reunião no Senado para avaliar um pouco a Eco 92 e o Paulo Guedes estava falando também, na época ele votou no Afif Domingues, mas no segundo turno acabou votando para o Collor. Né? Mas ele já pensava no liberalismo econômico. Então, ele teve a Zélia foi uma doida que acabou fazendo coisas loucas, que nem país comunista. Sequestrar a poupança, é uma doideira, né? Mas, enfim, mas também sonhava-se com o Mercosul, sonhava-se com a Eco 92. Tinha umas loucuras sadias também, né? Então, eu creio que essa loucura toda, vemos aqui essa resistência do Ricardo, aqui nós estamos esperando a 5G, cara, porque daí não vai cair essa internet toda hora. A gente passa vergonha, eu tentando fazer uma live esses dias com uma audiência pública do Mercosul, né? E do ProSul caindo, mas graças a Deus com a tecnologia e a experiência do Dantas, a gente conseguiu recuperar, participou do Ministério de Turismo, junto o prefeito de Hernandárias. O Chico Brasileiro acabou fazendo uma manifestação depois também, pedindo apoio para esse projeto, ele está engajado nisso. Eu creio que é tempo. O Bolsonaro é doidão também, mas eu creio que aí os militares deram esse exemplo de Itaipu com Joaquim Luna e Silva, esse novo também está disposto. Eu creio que Itaipu e pode ajudar a gente a criar, com seu apoio logístico, estratégico, a fortalecer os meios de comunicação, cada dia mais aqui, porque são vitais. Os meios de comunicação são vitais para que a comunidade possa desenvolver uma consciência crítica. Com certeza. Então, Dantas, né, eu agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui, foi um prazer. Como disse o Nilson, o Paraguai é um país bilíngue, né? São 2 línguas oficiais, o Guarani e o espanhol. Então, dos 42 países do continente americano, nós temos o Canadá e o Paraguai. Esses 2 países são 2 países bilíngues. No caso do Canadá, o inglês e o francês. Eu já aproveito e mandar um abraço lá para a Cláudia lá, e para o Henrique, encontro-se lá em Niagara Falls, está nos assistindo. E mais uma vez, exatamente, e mais uma vez também, né, desejar agradecer a oportunidade de estar aqui e dar uma boa noite a todos e até uma próxima, se Deus quiser. Poxa, eu que agradeço
vocês terem aceito o convite aqui. E aproveito também a oportunidade para deixar as portas abertas, né? Vocês são sempre bem-vindos aqui. Tem muita coisa que a gente podia discutir hoje, mas infelizmente o tempo não deu. Mas com certeza teremos aí outras oportunidades para estar falando da logística, da ferrovia, né? Falar um mais seminário, quem profundamente. sabe, um seminário nas faculdades, discutir com os acadêmicos, Ah. com a prefeitura, com os governos, a comunidade, a sociedade civil. As possibilidades são muitas. Vamos botar a mão na massa. Contem comigo para isso aí. Eu queria desejar uma boa noite para quem nos assistiu até agora. Eu vou ler rapidamente aqui os comentários, né, a partir do último que eu li. Seu Gessindo Lopes, marido da Doris, boa noite para o senhor, um abraço, tá? Edson Silva, lá do Oiapoque, a Lutécia parabenizando o seu Nilson pelo desejo da paz, né? Realmente é muito bonito essa ideia, são poucas pessoas que têm essa perspectiva. O Anderson Lima, ele disse: comentem a respeito dos nossos aquíferos. É terrível a possibilidade, né, ou tentativa de privatização dos nossos recursos hídricos. Isso aí dá pano para manga, hein, professor? Gessindo Lopes disse, tudo que Deus fez, o homem está destruindo, e tudo, destruindo tudo. Deus deu tudo de graça e não cobrou nada aos seres humanos, né? Mas estamos aqui cumprindo a nossa função de educar, né, e levar informação e de que pessoas como você possam agregar, né, ao que queremos fazer aqui nesse programa. A Doris Dias, ela disse que deixa a China no quadrado dela. Eu não entendi muito bem em que contexto, Doris. Depois você escreve aqui para eu poder ler. A Nara diz aqui, Nara Regina Espada, de Santa Terezinha de Itaipu. Belo trabalho, Dantas. Boa noite, Nara. Obrigado, tá? A Mari Cabral Caluf, ela diz: a questão ambiental é um potencial social que nos faz questionar as transformações da humanidade. O mundo civilizado é o maior causador de transformações sofridas na natureza. Por isso que a própria natureza se volta contra o homem na forma de desastres ambientais. Isso dentro daquela ideia sistêmica, né, que a gente estuda. Nada sai para o espaço, né? Tudo continua aqui dentro da atmosfera. E a gente sofre, né, com essas mudanças. Por isso que a gente tem que atingir um nível maior de sustentabilidade e de racionalidade também quando se refere à exploração dos recursos naturais, né? O Anderson Lima, ele diz: enquanto tivermos essa concepção predatória em relação aos nossos recursos, esse complexo de vira-latas em relação aos norte-americanos, não nos tornaremos essa grande potência tão desejada. Temos que abrir mão desses ideologismos de direita versus esquerda e visar um objetivo comum e sustentável para nosso país. Concordo plenamente com você. Essa é a colocação perfeita. E ele continua aqui: essas metas apresentadas não gerariam a gentrificação urbana na tentativa de obter lucro com esse turismo? É complicado falar desse fenômeno de gentrificação, né? Inclusive, ele acontece em vários contextos em diferentes cidades, né? Mas a gente pode explorar esse assunto melhor mais adiante. A Mari Cabral Caluf, ela disse: a respeito do modal ferroviário, já que foi comentado que é muito mais barato e usado para transportar commodities, quais as vantagens e desvantagens? Com certeza, muito mais vantagem do que desvantagem. Principalmente se a gente olhar aí na aplicação do transporte de passageiros, da conexão entre as cidades e da redução do tempo de viagem. Mas a gente vai discutir isso aí mais adiante também. A Doris Dias disse bem aqui: essa meta para o turismo só servirá para grandes membros, os pequenos coitados vão morrer todos, que nem seu Nilson disse, né? Tá se pensando sim um turismo de alto padrão, mas junto com isso um turismo de base comunitária, que é imprescindível, né, nos territórios turísticos, que a gente atinja toda a população, né, com essas possibilidades. O Cláudio Elton Dias, ele diz: parabéns pelo programa de hoje, principalmente o tema em debate. Avante Brasil, avante Foz do Iguaçu. É isso aí. Muito obrigado pela companhia. Jaqueline Omobono, ela diz assim: parabéns pelo programa, fico feliz que você tenha gostado. O Vitor, cada vez melhor esse programa de discussão positivas, de ideias com pessoas competentes que, sobretudo, querem o melhor para o nosso país. Obrigado, é uma honra ter você aqui na nossa companhia. O Edivan Santos, o Nilson, falou sobre o meio ambiente da floresta Amazônia. É muito bom saber que eles estão se preocupando com a Amazônia, com certeza, né? Tanto que chove aqui na nossa região por causa da Amazônia, igual foi ressaltado no início. Obrigado aí pela companhia. O Diego Monteiro, ele diz aqui: muito bom e boas informações, fico feliz que você tenha gostado. O Anderson Lima: liberalismo econômico para um povo sem capital é loucura. Realmente isso aí também dá muito pano para manga, né?
E o Edivan Santos, ele é o último comentário aqui na minha lista, né? Ele diz: boa noite, professor Palhares. E com todos esses comentários, eu agradeço mais uma vez a presença de todos aqui, dos nossos convidados. Obrigado, Ricardo, aqui por conduzir também a direção do programa. E nos vemos no próximo Papo Ambiental, todas as quarta-feiras no JNT Web TV, às 19h30, não é isso, Ricardo? 19h30. Aguardo vocês aqui, hein? Quarta-feira que vem. Grande abraço a todos, obrigado e até a próxima. Pra você.